Olá pessoal, sou o Zuki Leão aqui a um novo vídeo. Hoje, eu vim para vos falar de um assunto muito sério, que é a conservação e a proteção dos animais. O que é a conservação dos animais? A conservação da natureza, também chamada ciência da conservação da natureza ou simplesmente conservação, é a designação dada aos princípios e técnicas que buscam a utilização racional dos recursos naturais, ou seja, a proteção desses recursos em uma perspectiva de sustentabilidade, que permite seu uso, mas garante sua renovação. A conservação da natureza centra-se na manutenção do bom estado do ambiente natural, incluindo a fauna, a flora, os recursos minerais, a paisagem, os habitats e a biodiversidade, sem contudo excluir o uso humano de todos os ecossistemas. Distingue-se do conservacionismo, que é um movimento político, social e científico formado pelos indivíduos e entidades que buscam educar, sensibilizar, estabelecer, promover e implementar os princípios e políticas da conservação da natureza. Esses são chamados conservacionistas. Conservação e preservação dos animais. O preservacionismo e o conservacionismo são duas abordagens da questão ambiental surgidas no fim do século XIX, nos Estados Unidos. Ambas se contrapõem ao crescimento econômico a qualquer custo e à exploração predatória da natureza, desconsiderando os impactos dessa exploração sobre o ambiente natural, inclusive a possibilidade de esgotamento dos chamados recursos naturais. Embora partam de uma posição comum, essas duas abordagens se diferenciam significativamente. O preservacionismo aborda a proteção da natureza independentemente de seu valor econômico ou utilitário e considera o homem como um mero causador de desequilíbrios. Assim, propõe a criação de santuários intocáveis, como forma de proteger os ecossistemas da degradação que fatalmente decorreria das atividades humanas. O movimento preservacionista radical foi responsável pela criação de parques nacionais, como Yellowstone, em 1872, nos Estados Unidos. Já o conservacionismo pretende conciliar a proteção à natureza com seu uso racional pelo homem, mediante um manejo criterioso. Esses critérios de manejo devem seguir os graus de restrição ao uso e exploração dos recursos naturais, variando conforme o caso, e incluem estabelecimento de áreas de preservação, por exemplo, no caso de ecossistemas frágeis, onde haja espécies ameaçadas. A abordagem conservacionista predomina na maioria dos movimentos ambientalistas, sendo a base dos modelos de desenvolvimento sustentável, cujo objetivo é garantir que a exploração dos recursos naturais no momento presente não comprometa a disponibilidade desses recursos para as gerações futuras. A redução do uso de matérias-primas, a introdução do uso de energias renováveis, a redução do crescimento populacional, o combate à fome e à pobreza, a promoção de mudanças nos padrões de consumo, o respeito à biodiversidade e a consideração de aspectos socioambientais na tomada de decisões econômicas são algumas das estratégias de promoção do desenvolvimento sustentável. O uso do termo conservação, no contexto de proteção da natureza, deve-se ao engenheiro florestal norte-americano Gifford Pinchot, 1865-1946, enquanto a preservação era defendida por John Muir. Pinchot e Muir, assim como Aldo Leopold, algumas décadas depois, tiveram um papel importante na definição dos objetivos e métodos da conservação. A biologia da conservação, o desenvolvimento e alargamento do campo de ação da conservação da natureza deu origem à biologia da conservação, campo científico que aplica os princípios da ecologia, da biogeografia e da ecologia da paisagem, conjugando-os com a dinâmica e a genética das populações. Na sua aplicação mais alargada, aquela ciência recorre ainda à antropologia, às ciências econômicas e à sociologia, no triplo objetivo de restauração, de proteção e de gestão do ambiente e da biodiversidade.
Michael S. Olé, biólogo norte-americano e um dos fundadores daquela disciplina científica, descreve a biologia da conservação como a ciência da raridade e da diversidade no título da sua obra Conservation Biology, The Science of Scarcity and Diversity, inicialmente publicada em 1980. O mesmo autor define-a como uma nova disciplina que se dirige às dinâmicas e problemas das espécies, comunidades e ecossistemas perturbados. O seu objetivo é fornecer os princípios e as ferramentas para a preservação da diversidade biológica. No mesmo artigo, a biologia da conservação é igualmente descrita como uma ciência da crise, uma disciplina para a qual os gestores do ambiente e os biólogos devem trazer soluções rápidas e eficazes para os problemas de conservação importantes, como preservar uma população de uma espécie ameaçada de extinção, por exemplo. Os biólogos da conservação devem frequentemente encontrar respostas e abordagens de gestão para problemas de conservação para os quais não têm todos os dados, uma vez que as ferramentas e princípios teóricos ainda estão a ser desenvolvidos e que não está disponível a necessária informação sobre a biologia das espécies a gerir. Proteger uma espécie rara, por exemplo, uma orquídea ou uma ave, o que implica a proteção ou restauração das suas condições de vida e de sobrevivência. Proteger uma população de indivíduos ameaçados. Proteger um complexo de habitats naturais. Por sua vez, os programas de proteção podem ser aplicados em diversos âmbitos, nomeadamente a conservação da diversidade genética através de medidas como a proteção in situ em biotopos naturais, nomeadamente em reservas naturais e outras formas de proteção do território. A proteção in situ, por exemplo em jardins botânicos, jardins zoológicos ou outras instalações destinadas à reprodução em cativeiro, incluindo por vezes o recurso à cultura in vitro ou conservação em bancos de germoplasma ou bancos de genes. Alguns parques zoológicos contribuem para os programas de proteção in situ de espécies animais antes de uma possível reintrodução no ambiente natural de origem, quando este recupere condições que permitam a sua sobrevivência e reprodução. A proteção à escala do território de uma reserva natural, um parque nacional ou qualquer outra estrutura de conservação da natureza à escala local, regional, nacional ou transnacional. As técnicas da biologia da conservação podem também ser aplicadas à conservação do patrimônio agrícola, nomeadamente a conservação da diversidade genética e das variedades tradicionais, ou a criação das raças tradicionais de animais domésticos. As medidas de gestão são em geral complementadas por um sistema de monitorização e avaliação, com base, por exemplo, em bioindicadores, que visa permitir aos gestores ou das áreas naturais medir o resultado das ações de conservação em relação às metas definidas, geralmente contido num plano de ação, plano de gestão ou instrumento semelhante de gestão do ambiente, atualizado regularmente. Objetivos da conservação. A conservação da natureza consiste essencialmente em proteger as populações de espécies animais e vegetais, bem como preservar a integridade ecológica do seu habitat natural ou de substituição, como sebes, pedreiras, escombreiras, albufeiras ou outros habitats artificiais. O objetivo fundamental é, em todos os casos, manter os ecossistemas em bom estado de conservação e prevenir ou corrigir os danos que possam sofrer, maximizando assim os serviços ambientais por eles fornecidos. Como movimento social, e mesmo como disciplina técnico-científica, o conservacionismo tem raízes antigas, em especial no mundo anglo-saxônico e escandinavo, que evoluíram no último quartel do século XX de um estatuto de ciência da proteção do patrimônio natural, que se centrava na inventariação e na tentativa de desenvolver técnicas que permitissem lidar localmente com desastres ambientais, para um campo de ação mais global, procurando antecipar a degradação da qualidade do ambiente.
O termo conservação da natureza foi cunhado por Gifford Pinchot no contexto da polêmica gerada sobre o uso do Vale de Etchechi, que, em 1895, opôs a abordagem preservacionista, proposta pelo naturalista John Muir, pioneiro da defesa da preservação dos grandes espaços naturais pristinos como espaços vedados à atividade humana. A abordagem conservacionista ou recursista, de Pinchot, que propunha uma ação centrada na gestão equilibrada dos recursos naturais, não interditando seu aproveitamento racional. Apesar da sua utilização comum em múltiplos campos semânticos, ou talvez por isso mesmo, o termo conservação não foi objeto de uma definição jurídica no contexto da Convenção do Rio de Janeiro, instrumento internacional que utiliza várias vezes o conceito. Apesar de não estar fixada uma definição oficial e universalmente aceite de conservação da natureza, os usos são muitas vezes os mesmos utilizados para definir o desenvolvimento sustentável. Nesse contexto, a Estratégia Global para o Ambiente Biofísico e Conservação da Biodiversidade refere o conceito como a gestão do uso humano da biosfera que permite que as gerações presentes desfrutem dos benefícios duráveis, mantendo seu potencial para satisfazer as necessidades e aspirações das gerações futuras. Assim, a conservação certamente abarca a preservação, manutenção, utilização sustentável, restauração e melhoria do ambiente natural. Para o investigador e teórico da ecologia Carl Jordan, a conservação da natureza é uma filosofia da gestão do ambiente que visa garantir que não ocorre o desperdício ou a exaustão dos recursos e valores nele contidos. Tratados internacionais. Existem diversos tratados internacionais que cuidam da conservação da natureza, mas a Convenção sobre Diversidade Biológica e os seus protocolos anexos têm papel destacado, pois consagram a nível global os objetivos e técnicas fundamentais da conservação. Estratégia Europeia de Conservação da Natureza. A União Europeia estabeleceu uma estratégia de conservação da natureza, de aplicação obrigatória em todo o território comunitário, a qual está contida na Diretiva Habitats, a qual visa manter ou atingir um estado de conservação favorável nos sítios incluídos na Rede Natura 2000, com o objetivo último de contribuir para a manutenção da biodiversidade no território europeu. Nós, seres humanos, devemos conservar e preservar os animais porque todas as espécies são importantes para a natureza. Cada uma tem diversas funções importantes para manter o equilíbrio ecológico, porque a espécie vive sem o homem, mas o homem não vive sem a espécie. E para meus filhos e filhos dos meus filhos, de certo modo, demonstram clara convicção de que preservar espécies é necessário para manter o equilíbrio ecológico e garantir a sobrevivência do homem do presente e das futuras gerações. Sem dúvidas, preservar as espécies é essencial para garantir a manutenção e equilíbrio do nosso ecossistema maior, a Terra. Quanto maior for o número de espécies, maior será a garantia de que os serviços ambientais prestados pela natureza, produção de oxigênio, ciclagem de nutrientes, polinização, etc., continuarão sendo afetados e estarão em constante renovação. Embora seja um bom argumento preservar espécies, aqui exclui-se o homem, apenas pelo fato delas serem seres vivos e mereçam coexistir neste planeta pode não ser uma explicação bem aceita para algumas pessoas. Conforme me parece claro na interpretação dos que responderam à questão levantada, as espécies são fundamentais e essenciais para manter o ecossistema em equilíbrio e é este sistema em equilíbrio que garantirá melhor qualidade de vida e a sobrevivência do homem na Terra.
Nem todas as espécies individualmente são essenciais para o homem, fato este que talvez seja um motivador para que o mesmo cause tanta degradação ambiental, dizimando inúmeras espécies que não apresentam utilidades. Entretanto, quando ocorre a retirada de uma ou mais espécies, toda a dinâmica do ecossistema pode ser afetada e consequentemente a oferta de serviços ambientais vitais para a sobrevivência do homem. É nosso dever promover a preservação da nossa fauna e flora, visando o nosso próprio bem-estar e a sobrevivência das futuras gerações deste planeta chamado Terra. Se você gostou do vídeo, deixe seu like para me deixar feliz, e se não for inscrito, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos, e também me siga nas redes sociais, o link vai estar aí na descrição do vídeo. Abraço do Zuki Leão, tamo juntos, é nóis. Tchau! From Indonesia, if you from USA, if you from Korea, if you from Italy, all together, let's do the face. Let's do the face. And if a bullet annoys you, if your mother, your sister, your brother, the world don't understand you, I got you. Porque assim como nós, eles também têm o direito de viver aqui. Foram criados pelo mesmo Deus para nos encantar e para nos ajudar a sobreviver neste lindo paraíso que é o nosso planeta Terra.